Olá, amigos. Eu quero, nesta riquíssima oportunidade que temos aqui, antes de nós trazermos esse estudo bíblico sobre o batismo nas águas, eu gostaria de pedir a você que tem entrado no nosso portal, você que tem acessado nossos vídeos, que você possa fazer o seu comentário, até mesmo compartilhar com alguém que você ama, alguém que você quer que tenha conhecimento do significado do batismo nas águas. É muito importante quando nós possamos dividir aquilo que Deus tem ensinado a nós, porque assim temos a oportunidade de escolha. Quando nós aprendemos a verdade sobre aquilo que Deus quer de nós, nós temos como escolher. E é justamente isto que eu quero, que nesta riquíssima oportunidade que você está acessando o nosso vídeo, você possa ter uma opção de escolha do que você quer fazer em prol da sua vida, o que você espera no futuro dela e de que forma que você quer ser. Então é necessário que nós tenhamos a oportunidade de ir até a Bíblia para certificar da verdade, porque a palavra de Deus, ela diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então é necessário que nós sejamos libertos, que nós não ficamos aprisionados àquilo que a gente não tem conhecimento. É necessário que nós tenhamos a oportunidade de poder olhar para a palavra de Deus e nós mesmos nos certificarmos da verdade. Nós temos a perfeita consciência de que forma devemos se proceder nesta vida e o que podemos esperar da outra vida, porque a Bíblia, ela promete uma segunda vida, uma vida espiritual. Nós temos a nossa vida física, né? O nosso dia a dia, mas temos também a esperança de uma vida espiritual no reino de Deus. E esta vida espiritual, ela se complementa no batismo, né? Então, é uma ordenança de Cristo. E antes de eu prosseguir com o estudo, eu gostaria de orar para que Deus pudesse nos abençoar com a sua palavra neste vídeo, e que você pudesse, através desse vídeo, você também receber esta unção de Deus para a sua vida. Então eu oro assim: Senhor meu Deus e meu Pai, neste momento, Senhor, que nós estamos prestes a levar a sua palavra através desse vídeo, as vidas que necessitam desse conhecimento, Pai, que o Senhor possa clarear a nossa mente, que o Senhor possa abrir o nosso coração para a tua palavra, para que nós possamos sentir, Senhor, aquilo que o Senhor quer repassar para os teus filhos, aquilo que o Senhor quer dizer ao coração daqueles que precisam ter um conhecimento e uma aproximação de Ti através desta santificação do batismo. Por isso eu te peço, meu Pai, que o Senhor possa, Senhor, através do seu Espírito, manifestar sobre nós, para que nós tenhamos, Senhor, palavras suficientes para poder colocar no coração deste meu irmão, desta minha irmã, deste amado telespectador que assiste nossos vídeos, e que ele possa crescer na graça e no conhecimento, e que ele possa ter a sua livre escolha dentro da verdade expressada através da sua palavra. Assim eu oro e te peço, clareia a nossa mente, abra o nosso coração para a tua palavra, em nome de Jesus. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, meu querido amado irmão, nós vamos ver a chegada do ministério de Jesus, anunciada pelo profeta João Batista. João Batista, ele era uma pessoa que já havia sido profetizado pelo profeta Isaías,
que viria aquele que clama no deserto. E João Batista, ele chega com toda a sua força, com todo o seu poder, pregando o batismo do arrependimento. A Bíblia vai dizer que ele pregava com autoridade, chegando até os fariseus, os escribas, denominando raças de víboras: arrependei-vos, porque é chegado o dia do Senhor. Então, quando nós olhamos essa passagem de João Batista, eu não vou me estender sobre ela, porque a essência é nós trazemos o que Jesus impôs sobre o batismo nas águas. Então, João Batista, ele prega às margens do Rio Jordão, e muitas pessoas vinham ter esse encontro com João Batista, se arrependendo dos pecados e batizando nas águas. A Bíblia chega a dizer que João batizava em Enom porque havia ali muitas águas. Então, João fazia uso do Rio Jordão para pregar o batismo do arrependimento e, ao mesmo tempo, batizar as pessoas que ali desejavam ser uma nova criatura. Esta imagem que você está vendo de fundo, eu tenho certeza que neste espaço aí foram batizados muitas pessoas por João Batista, porque esta imagem é exclusivamente uma imagem do Rio Jordão, aonde João pregava às margens dele e batizava as pessoas que queriam se arrepender. E certa feita, nós vamos ver no capítulo de número 3, versos 11, do Evangelho segundo escreveu Mateus, este versículo, dizendo assim: eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de desatar as suas sandálias, ou como está escrito aí, de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Mateus capítulo 3, versos de número 11. Essa era a proposta de João Batista. Quando João Batista era indagado sobre alguma coisa, ele dizia: não, eu vos batizo com água para o batismo do arrependimento. Mas virá um que é maior do que eu, virá um que batizará com o Espírito Santo e com fogo. Interessante que quando Jesus está, aliás, João Batista está às margens do Rio Jordão batizando pessoas, eu creio que até um projeto de Deus para que quando o Messias chegasse com o novo reino, né, é chegado, ele disse que estava perto para chegar ao reino dos céus, então já houvesse ali pessoas que já tinham adotado os princípios da espera do Messias. Então esse foi o trabalho de João Batista, para que quando Jesus chegasse, já houvesse ali uma multidão esperando por ele. E quando nós vemos João Batista às margens do Rio Jordão, nós vemos ali Jesus aparecer. Jesus aparece às margens do Rio Jordão. E João Batista fica perplexo ali, de ver o Messias. Ele sente que é o Messias prometido. Aquela unção, aquilo que conduz e testifica, né? O próprio Espírito testifica. Então nós vemos que João Batista ele percebe. E João Batista diz uma frase que se encontra no capítulo de número 3, no verso 16, ele diz assim, eu careço ser batizado por ti, e não você a mim. Mas Jesus, ele dá uma resposta de imediato para João Batista. E Jesus diz, eu quero que você preste bastante atenção neste versículo, meu querido amado irmão. Que este é um versículo chave, esse é um versículo do qual você deve adotar como base e princípio se realmente você quer ou não cumprir as Sagradas Escrituras. Então diz assim, Jesus, porém, respondendo, disse, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir
toda a justiça. E então João permitiu que Jesus fosse batizado por ele. Então você vê que Jesus dá uma ordem para João: não, deixa por enquanto, porque assim é necessário que se cumpra as Escrituras. Interessante que quando Jesus ele vem até o encontro de João, Jesus está com 30 anos. Ele tem perfeita consciência, não sendo pecador, não tendo necessidade do batismo do arrependimento, mas Jesus ele vem até João para que ele dá o exemplo. Agora veja bem o que acontece através do exemplo que Jesus dá, meu querido amado irmão. Olha o versos 17 do capítulo 3 de Mateus. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, ou em quem me agrado. Então é necessário, meu querido amado irmão, que nós tenhamos este dever e esta obrigação, nós que queremos ser cristão, que nós atendemos às Escrituras Sagradas, que nós tenhamos consciência da verdadeira essência do batismo, daquilo que Jesus quis que se cumprisse, e também nós temos o desejo em nosso coração de alegrar o nosso Pai que está no céu. E nós alegramos o nosso Pai que está no céu justamente desta forma, fazendo com que nós sentimos o desejo de cumprir aquilo que Ele espera de nós, né? Aquilo que Ele quer de nós como filhos nessa terra. Então, nós podemos, sabe o quê? Até mesmo entender que o batismo, ele é algo tão importante na vida da pessoa, porque agrada o Pai que está no céu. Quando eu vejo alguém sentir o desejo, porque é necessário que nós sentimos esse desejo, que nós reconhecemos que somos pecadores. Isto é o que a Bíblia diz, que nós reconhecemos que somos pecadores e nós sentimos o desejo de confessar a Cristo. Então, descer as águas, morrer para a vida, para o mundo e surgir para uma nova vida. Vamos ver o significado do batismo. Nós temos como significado do batismo, nós temos o que é o batismo. Batismo é o nome do ritual de purificação e consagração que é praticado em várias religiões, principalmente no cristianismo. A palavra batismo também está relacionada com o ato de dar um nome a alguém, no caso da Igreja Católica. Na Igreja Católica, o batismo é praticado, na maior parte dos casos, em recém-nascidos, algo que começou no século III, e considerando o primeiro sacramento, onde a cabeça da criança é molhada 3 vezes. No protestantismo ou nas igrejas evangélicas, o batismo ocorre em pessoas mais velhas, sendo necessário consciência para fazer uma confissão de fé, declarando que se despede da velha vida, morrendo para os maus hábitos. Depois, quando a pessoa emerge, ela ressuscita como Jesus. Então, este é um parecer, meu querido amado irmão, do batismo. A palavra batismo significa imersão. Então, se a palavra significa imersão, é necessário que nós sejamos batizados de corpo inteiro. Nós precisamos ser, como se fosse a morte, ser sepultado nas águas. Nós vamos ver em versículos mais adiante esta importância de ser batizado da forma correta. Outro detalhe também que é importante é a consciência. Nós somos originados do pecado.
Então nós temos que ter a oportunidade, a chance de reconhecer os nossos pecados e querer se desfazer deles, querer ser uma pessoa diferente. Então, quando nós nascemos e crescemos na nossa adolescência e nós tomamos o conhecimento através da palavra de Deus, dos nossos erros que nós cometemos, porque somos natural do pecado. Então nós tomamos conhecimento dos nossos erros. É aí que vem o desejo da conversão. É aí que vem o desejo do arrependimento. Então, para que este arrependimento ele se consuma em nossas vidas, nós precisamos se purificar. Nós precisamos morrer esta velha criatura para poder ter uma criatura nova. Como Deus pode habitar, Deus que é sublime, pode habitar num templo sujo, um templo imundo, um templo cheio de pecado, um templo que não foi purificado, um templo que não foi restaurado. Então fica meio difícil, como a santidade de Deus ou do Espírito Santo, ela habitar num templo que não está qualificado para receber a santidade de Deus. Então, quando nós descemos as águas, quando nós morremos para o mundo, quando nós tomamos conhecimento dos nossos pecados e nós descemos as águas, nós morremos para o mundo. E a Bíblia diz que os nossos pecados, como simbologia, é lançado no mar do esquecimento. Porque Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Então, Ele perdoa os nossos pecados e não fica relembrando você errou, você pecou, não. Ele esquece, Ele quer que você se restaure. Para isso Jesus veio. Jesus, Ele veio para esta finalidade. Nós estávamos destituídos da glória de Deus, nós estávamos condenados ao lago de fogo. Aí Jesus aparece e nos dá a liberdade através da sua morte, levando os nossos pecados, né? E nos dando a oportunidade de nós reconhecermos e aceitar para uma nova vida, para que nós possamos caminhar com Ele. Então é necessário, isso aí é indispensável, né? Eu talvez não poderia dizer que há casos que não há possibilidade de batizar uma pessoa nas águas. Até pode existir casos, né, desse sentido, que talvez não impute a não salvação da pessoa. Mas se você tem livre, sã consciência, meu querido amado irmão, e você reconhece que você é um pecador, você reconhece que você é uma pessoa que precisa ser restaurado, você precisa se limpar das imundícias do qual praticou na sua vida, eu acho que você deve tomar essa iniciativa de descer as águas para ressurgir das águas uma nova criatura em Cristo Jesus, para que você possa cumprir as Sagradas Escrituras, como diz no versículo de número 3, Jesus falando a João Batista: deixa por agora, porque assim convém cumprir toda a justiça, né? Essa justiça, ela cumpre em nossas vidas. O significado do batismo, como você viu, é algo tão importante, que no livro de Lucas, capítulo 15, verso 7, diz assim, quer ver? Ó? Lucas, capítulo 15, versos de número 7, diz assim: digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessita de arrependimento. Lucas, capítulo 15, versos de número 7.
Então, quando nós tomamos essa iniciativa, por isso que na oportunidade que Jesus, ele comete aquele ato dele de descer às margens do Rio Jordão para poder ser batizado por João Batista, nós vemos que ali brada uma voz dos céus, né? E diz: este é o meu filho amado, a quem tanto me agrado. Eu creio que é mais ou menos nesse sentido. Quando uma pessoa determina: eu sou pecador, eu quero descer às águas, eu quero me purificar, eu quero estar em comunhão com Cristo, eu quero limpar este templo que é morada do Espírito Santo, eu creio que o céu se alegra, como diz o Lucas 15, verso 7, né? Tem o céu se alegra, haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessita de arrependimento. Então, meu querido amado irmão, é muito importante que nós tomamos esta consciência, que nós nos inteiramos da grandeza de Deus para, com o desejo de nós estarmos aptos para que Ele possa habitar em nós, para que Ele possa estar em conformidade com o desejo dEle e que as nossas vidas estejam purificadas a cada momento. Vamos ver aí Romanos capítulo 6, versos de número 1 e 3. Vamos ver o que diz. Diz assim, o capítulo 6, verso 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Quando nós batizamos, meu querido amado irmão, Cristo ele teve que ir à cruz do Calvário, ele teve que perecer, ele teve que ir à cruz do Calvário, ele teve que ser crucificado, ele teve que morrer, ressuscitar ao terceiro dia, para que nós tivéssemos o privilégio de poder ter a graça em nossas vidas. Para que nós pudéssemos ter o desejo de se arrepender, de se tornar uma nova criatura. Né? E quando nós batizamos, nós morremos como Cristo morreu. Nós aceitamos a morte de Cristo em favor da nossa vida. É justamente isto o significado do batismo. É você aceitar a morte de Cristo para a sua vida. Você ser beneficiado pela morte de Cristo. Não, eu tenho oportunidade agora de ser uma nova criatura. Eu tenho uma oportunidade de se arrepender dos meus pecados. Eu tenho uma oportunidade de purificar o templo que vai passar a ser morada do Espírito Santo. E é justamente no batismo que isso acontece. Romanos capítulo 6, versos 4 e 5. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele, na semelhança da sua morte, também seremos na da sua ressurreição. Então, quando nós descemos as águas, quando nós somos sepultados, aceitando a morte de Cristo, morrendo para o mundo, porque é necessário que nós morramos para o mundo. É necessário que nós não amamos o mundo, mas que nós vivemos uma vida para Cristo Jesus, para estar em comunhão com Ele. Então, quando nós descemos as águas, nós somos sepultados, nós somos mortos para o mundo. E na imersão, quando foi sepultado, então se emergiu das águas, nós somos ressuscitados para uma nova vida, para andar em novidade de vida, né? Nós temos um outro versículo aqui que eu quero que você também participe,
juntamente comigo neste versículo, mesmo capítulo 6 de Romano. Vamos ver o versículo. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais o pecado. Para que o corpo do pecado seja desfeito, meu querido amado irmão. Então, é necessário que nós desfazemos esse corpo pecaminoso, esse corpo do pecado, ele precisa ser desfeito. E aonde que ele é desfeito? Nas águas, no sepultamento, na morte. Cristo, ele morreu, ele levou os nossos pecados com ele morreu pelos nossos pecados, certo? E assim nós devemos fazer também no batismo. Nós precisamos levar os nossos pecados ao sepultamento, à morte, para que sejamos purificados, como diz o texto, né? Purificado. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais o pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Glória a Deus. Entendeu, meu querido amado irmão, a importância do batismo, a importância da consciência do arrependimento? Por isso que nós discordamos do batismo da criança, o batismo adotado pelo catolicismo, né? Nós não adotamos e não conseguimos entender por que este batismo, porque a Igreja Católica, na tradição antiga, ela batizava as pessoas quando já estava de idade. Depois que passaram a batizar crianças. E crianças, ela não tem definição de pecado. Nós somos gerados do pecado, mas ela não tem definição do pecado. Ela não tem conhecimento do pecado. Ela não tem como se arrepender. Então, a pessoa cresce, continua no pecado, o corpo do pecado não é desfeito, como diz o Romano aqui 6, 7, 8, lá, sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais o pecado, não sirvamos. Então, para que nós não venhamos a servir o pecado. E aí, nós nos tornamos nova criatura. Nós nos tornamos algo. Então, é necessário que exige esta consciência de quem está determinado a servir. É por opção, é a mesma coisa de você determinar a servir a Deus. Você cresce como criança, você pode até seguir as tradições dos seus pais. De repente, seus pais são católicos, daí você fala, não, meus pais são católicos, eu vou ser católico. Meus pais são evangélicos, eu vou ser evangélico. Então, há uma tradição que as pessoas seguem. Mas o importante mesmo não é você seguir a tradição. O importante é você, sabe o quê? Se definir diante de algo consciente de acordo com a palavra de Deus. Então nós não podemos permanecer no pecado, nós não podemos permanecer com o corpo contaminado. Nós precisamos lavar, nós precisamos purificar. Se eu fosse trazer aqui livro de Efésios, nós vamos ver que existe que a pessoa transformada, ela precisa ser algo diferente, né? Aquele que mentia, não minta mais, né? Antes fale a verdade, e ainda fale a verdade, uma verdade que possa edificar aqueles que a ouvem, né? Aquele que roubava, aquele que furtava, não furte mais, mas antes trabalhe para conseguir com o seu trabalho bens para poder ajudar aqueles que necessitam, né? Não saia da sua boca palavra torpe, mas aquelas que possam ser boas para edificação. Então, quando nós sentimos o desejo de nos ser nova criatura, então nós precisamos arrancar de nós tudo que é imundo,
tudo que não condiz com os propósitos, os princípios de Deus e começar uma vida nova. Então nós temos que morrer. É necessário, como diz o batismo, é necessário que nós sejamos sepultados para que ao emergir das águas ressuscite ali alguém diferente, alguém que vai prosseguir diferente, alguém que vai fazer diferença, alguém que vai andar aos passos de Jesus, porque é isso que ele quer de nós, que nós seguimos seus passos, que nós sejamos imitadores, né, daqueles que imitaram a Cristo. Então, porque existe uma coroa reservada para cada um, e você precisa receber a sua, você precisa conquistar a sua coroa. Então, que este vídeo possa ajudar você a crescer no conhecimento, na graça, e que você possa aprofundar, a estudar mais as Escrituras. Você pode ver os textos que nós lemos aí e procurar na sua Bíblia e ver se eles estão de acordo e você tomar uma decisão na sua vida, uma decisão dentro da verdade da expressão da palavra de Deus. O que a palavra de Deus quer que você faça? Porque servir a Cristo é andar de acordo com a palavra. A palavra é a verdade. A palavra é que liberta. A palavra é que salva, porque ela é o próprio Cristo vivo através de nós. Então, se você quer chegar a Deus, você pode ter perfeita consciência que é através da palavra que você vai chegar. É através dos mandamentos que você vai chegar a Deus. Porque se não for pela palavra, nada vai acontecer nas nossas vidas. Até mesmo o milagre. Porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. E quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós geramos fé em nossa vida, em nosso coração. E quando nós temos fé, nós acreditamos no milagre, e o milagre acontece em nossas vidas. Então é pela fé que nós vamos conquistar, é pela verdade de Cristo que nós vamos conquistar. Tá certo, meu amado? Que Deus abençoe você, que Deus dê graça, que Deus possa abrir a sua mente, que Deus possa trazer a você o entendimento para que você possa tomar a decisão certa. Mas eu quero que você tome a decisão certa, convicto por você mesmo, que você possa tomar posse das Escrituras Sagradas, olhar e dizer, não, isto é a verdade. Porque nós estamos aqui para trazer a verdade para a sua vida. E que dentro dessa verdade você pode ser cada vez melhor e liberto para uma nova vida em Cristo Jesus. Um abraço, que Deus abençoe, que Deus dê graça. Com certeza voltaremos com mais outros vídeos para abençoar a sua vida. Até uma outra oportunidade.